Olá pessoal, estamos aqui no primeiro vídeo da série Fatoração de Polinômios. Esse que é um assunto extremamente importante na álgebra. Então, eu espero que vocês acompanhem cada caso. Nós vamos abordar aqui os 5 mais importantes casos da fatoração de polinômios. Ok? Então vejamos alguns exemplos. Ok, vamos ver aqui o primeiro exemplo, que é um exemplo clássico aqui. Temos um trinômio ax mais bx mais cx. E o primeiro caso que nós vamos abordar de fatoração é esse, a fatoração usando o fator comum em evidência. Mas antes de abordar esse fator comum em evidência, eu gostaria de salientar o seguinte: é importante que você já tenha estudado previamente monômios e polinômios e suas operações. Aí você vai estar apto para entender como fatorar polinômios. Então vejamos aqui. Aqui eu tenho um trinômio e nesse trinômio eu vou fatorar utilizando esse caso aqui, fator comum em evidência. Então se eu olhar aqui eu tenho 3 termos e eu tenho ax mais bx mais cx. Quando eu falo ax, isso aqui é um produto, a vezes x. Bx é um produto, b vezes x. E da mesma forma, cx é um produto, c vezes x. Então, quando eu falo em fatorar, fatorar é transformar em produto. Ok? Eu tenho esse trinômio e eu quero transformar esse trinômio em produto. Vou fatorar utilizando um fator comum em evidência. Quando eu falo em fator, eu falo em multiplicação, como eu já disse. Então aqui, o fator que é comum a todos os termos desse trinômio, os termos são separados por sinais de mais ou de menos. Então eu tenho 3 termos, 1 termo, 2 termos, 3 termos. Então o fator comum a todos os termos aqui é o x. X está nesse termo, x está nesse termo, e x também está nesse termo. Logo ele é um fator comum. Vou colocar em evidência. Colocar em evidência é o quê? Colocar em destaque. E o que não está em evidência, ou seja, o que não é comum, que eu não coloquei em evidência, eu coloco aqui dentro dos parênteses. O que foi que sobrou aqui? A mais B mais C. Eu costumo dizer que fatorar, né, é até difícil você fatorar errado. É até difícil errar uma questão dessa. Por quê? Porque você tem como verificar a sua fatoração. De que forma? Aqui, se eu multiplicar o a vezes o x, ele volta a ser esse termo original. Se eu multiplicar aqui, ele volta a ser bx. Se eu multiplicar, ele volta a ser cx. Então, nesse caso aqui, eu fatorei esse trinômio porque eu transformei essa soma em produto, onde um fator aqui é o x e o outro fator é tudo aquilo que está aqui dentro dos parênteses, a mais b mais c. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Ok, temos aqui o segundo exemplo, ainda utilizando a fatoração, fator comum em evidência. O primeiro caso. Aqui eu tenho um binômio 7mx mais, ou melhor, menos 7my. Então aqui eu posso verificar que o fator comum é o 7m. Porque ele está nesse termo e o 7m também está nesse outro termo. Se ele é o fator comum, vou colocar esse 7m em evidência. Coloco em evidência, em destaque. O que não está em evidência eu vou colocar dentro dos parênteses, que no caso é o x menos o y. Será que eu fatorei certo? É só fazer a operação inversa aqui. Então eu vou multiplicar aqui x vezes 7m, ele volta a ser 7mx, menos y vezes 7m, 7my. Então eu fatorei corretamente. Muito simples.
Vamos ao terceiro exemplo. Então note aqui, nesse terceiro exemplo, temos aqui também um trinômio. 4ab mais 6xb menos 2by. Então vamos ver aqui quais são os fatores comuns ou qual é o fator comum. Então no caso aqui, olhando para as variáveis, eu tenho aqui que o b ele está nesse termo, o b também está presente nesse segundo termo, o b está presente também aqui. Então o b é um fator comum. Vou colocar em evidência, em destaque. Mas eu tenho também, aqui olhando para esses coeficientes, eu tenho aqui que o 2 está presente aqui, o 2 também está presente aqui. Porque eu estou falando de fatores, então eu estou falando de multiplicação, de produto. Então, aqui está o 2, 2 vezes 3. Está presente aqui também o fator 2. Aqui também o 2 está presente, 2 vezes 2. Ora, se o 2 está presente em todos os termos, e nesse aqui também, então o 2 também é um fator comum. Então nesse trinômio, o fator comum aqui é 2b. Coloco em evidência, em destaque. Agora vamos ver o que é que vai ficar aqui nos parênteses. Ó, 4 dividido por 2, ou 4ab dividido por 2b. Se você já estudou divisão de monômios, vai ficar fácil entender. Então 4 dividido por 2, 2. Mas aqui também, será que se eu multiplicar ele vai voltar a ser esse termo? Então se eu multiplicar aqui vai ficar 4b, está faltando a. Então é até difícil fatorar de forma errada. Então aqui no caso eu tenho que colocar aqui 2a. Porque se eu multiplicar, ele volta a ser 4ab. 2 vezes 2, 4. A vezes b, 4ab. Então vamos ver. Agora eu vou dividir esse termo. 6 dividido por 2 dá 3. Então mais por mais dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. E a parte literal, como é que vai ficar aí? É só acrescentar o x aqui, ó. Porque se eu multiplicar 3x vezes 2b, 3 vezes 2, 6bx. Ele volta a ser o que ele era antes. Volta ao termo original. E agora o último termo. Menos por mais dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. E a parte literal, como é que fica? Apenas eu coloco o y aqui. Porque se eu voltar a multiplicar, se eu multiplicar aqui, ele volta a ser o termo menos 2by. Então, fatorei, transformei em produto. Um fator é o 2b e o outro, tudo que está nos parênteses. Fatorei, transformei em produto. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, outro exemplo. Vamos fatorar usando o fator comum em evidência. Então, no caso aqui, como vocês podem ver, vamos buscar os fatores comuns para colocar em evidência. Então, no caso aqui, ó, eu tenho x está nesse termo, x está nesse termo, x também está nesse termo. Então, eu posso dizer que x é um fator comum. Mas na hora de eu colocar em evidência, se eu colocar apenas o x, eu vou ter que fatorar novamente. Então eu faço o seguinte, ó, se tem a mesma variável com expoentes diferentes, eu coloco em evidência o de menor expoente. Então o de menor expoente aqui é o x ao quadrado. Vou colocar em evidência. Agora vamos ver os coeficientes. Veja que aqui eu tenho 12, aqui tem 24 e aqui tem 6. Ora, então eu vejo que o 6 está presente. O 6 também está presente aqui. Ou não? Que é o 6 vezes 4. Está presente sim. O 6 também está presente aqui. Ou não? Está sim. Que é o 6 vezes 2. Então, o 6 está aqui. O 6 está aqui. O 6 também está no último termo. Então, o 6 também é um fator comum.
Então, se eu observar, né, o maior divisor comum aqui é o 6. Então, eu coloquei também em evidência. É outra maneira também de você encontrar o fator comum. Agora vamos ver o que é que vai ficar aqui nos parênteses. Se eu dividir cada termo pelo que está em evidência, aqui eu vou colocar o que? X ao quadrado. Por que x ao quadrado? Se eu multiplicar, ele volta a ser o termo original. Agora, menos por mais dá menos. 24 dividido por 6 dá 4. E a parte literal? Eu coloco somente o x. Porque se eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 6 dá 24. X vezes x ao quadrado, você sabe que na multiplicação somos expoentes. O expoente aqui é 1. Somando aqui, ele vai voltar a ser x ao cubo. Então, se eu multiplicar, ele volta a ser o termo original. E o último termo, mais por mais, dá mais. 12 dividido por 6 dá 2. E a parte literal, não coloco nada aqui. Porque se eu multiplicar aqui, ó, já vai dar 12x ao quadrado. Então, eu já fatorei. Aqui dentro, não tem mais fator comum para eu colocar em evidência. Então, eu fatorei, transformei produto, onde um fator é 6x ao quadrado e o outro fator é esse trinômio que está aqui dentro dos parênteses. Ok? Vamos ver o último exemplo, que tem uma particularidadezinha. Então, vamos ver agora aqui o último caso. Então, nesse caso aqui, ó, é fácil visualizar o fator comum. Quando eu falo em fator, lembrando, eu estou falando em produto. Então aqui é A vezes 9 menos M, mais B vezes 9 menos M. Então o fator comum aqui está claro e fácil, né? 9 menos M. Então eu coloco ele em evidência, em destaque. O que é que eu vou colocar agora dentro dos parênteses? O que sobrou aqui, ó, 9, ou melhor, A mais B. A mais B. Então aqui, como 9 menos M está no parênteses, eu coloco nos parênteses. Repetindo. Então o fator comum aqui, 9 menos M. Coloquei em destaque. E o que sobrou? A mais B. Então nesse caso aqui é muito simples. Está fatorado. Transformei em produto de dois fatores, onde um fator é 9 menos M e o outro A mais B. Ok? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, porque nós vamos abordar os 5 mais importantes casos de fatoração de polinômios, que é um assunto tão importante da álgebra. Ok? Então, se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.